Podemos partilhar um pouquinho agora da palavra. Deixar que Ele controle todas as coisas. Se conectar profundamente com Ele. Deixar que Ele cuide de tudo. Eu quero falar com você um pouquinho do Evangelho de João 18. Capítulo 18, verso 1 em diante. Eu vou na linguagem de hoje. Quero que você pense, pare um pouquinho diante dessa... Fazer uma reflexão diante dessa situação. Evangelho de João 1 em diante. Deixa essa música bem baixinha. Depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo, mandado pelo chefe dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia de tudo que lhe ia acontecer. Por isso caminhou na direção deles e perguntou: Quem é que vocês estão procurando? E eles responderam: Jesus de Nazaré. Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou outra vez: quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, tornaram a responder. Jesus disse: já afirmei que sou eu. Se é mim que vocês procuram, então deixe que estes outros vão embora. Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes: Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote, ou do sumo sacerdote, e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco, mas Jesus disse a Pedro: guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu? Amém? Que o Espírito Santo nos faça refletir nessa noite sobre uma situação de plena tensão que Jesus passou com os discípulos. Por que você diz, pastora, plena tensão? Porque ele sabia que ali estava terminando toda a história dele na terra, todo o propósito para que ele veio à terra. Mas os discípulos não. Então, eles tiveram a Páscoa, é uma sequência de acontecimentos. Eles tiveram a Páscoa, o jantar da Páscoa, tradicional. Depois ele partiu o pão e participou com eles da ceia, né? Partiu o pão e disse: este é o meu corpo, deu vinho, né? Fez tudo isso. E nesse tempo, Jesus diz assim para eles, conversando: um de vocês vai me trair. Imagina uma mesa, os discípulos ali numa comunhão extrema, né? Não entendendo todas as coisas que Jesus já tinha dito 1 ou 2 dias antes, né? Sobre que ia embora, que não ia deixar eles órfãos. João ele é muito minucioso em algumas coisas que nos outros evangelhos não tem, é muito interessante. João, discípulo amado, que deitava a cabeça no peito de Jesus, né? Então ele dá mais detalhes
sobre essas cenas, inclusive algumas coisas só tem em João, no Evangelho de João. E daí, Jesus em plena aquela comunhão da mesa, do jantar e depois da ceia, ele diz que um vai trair. Imagina se eu chego aqui e digo uma sentença desse tipo, uma sentença forte desse tipo, alguém está traindo, né? Já cria uma coisa assim, meu Deus, quem? Né? Eles mesmos se perguntaram, será que sou eu, Senhor? E o registro em João diz assim, que um deles diz para João, diz assim, pergunta você para o mestre que tu é mais chegado. Eles estão todos juntos na mesa. E porque tu é mais chegado dele, pergunta você para ele quem é que vai trair. E daí, como todos nós sabemos hoje, né? Mas ali ninguém sabia da situação, Judas pega, que alguns evangelhos diz que Jesus literalmente diz, aquele que põe, né, a mão no prato comigo, era um hábito, né, de pegar o pão, molhar e comer, este vai me trair. Ali Judas já sai, Jesus fala com ele dizendo, faz o que tu tem que fazer, né, não exatamente nessas palavras, diz, ele levanta, sai, como ele era tesoureiro, e João deixa bem claro essa situação, os outros discípulos não desconfiaram. Porque como ele cuidava da bolsa, a Bíblia diz, das finanças, e quando Jesus falou com Judas, os outros pensaram que Jesus estava pedindo algo para Judas sair e fazer. Porque ele cuidava das finanças, da bolsa, do dinheiro, que eles recebiam para o ministério. Então ninguém ligou Judas a ser o traidor. Se você ler os evangelhos e pegar um pouco daqui, um pouco dali, que completa toda a cena, você vê literalmente Jesus diz, o pensamento deles. Pensaram que Judas tinha ido fazer algo que Jesus tinha mandado, atender alguma coisa envolvendo a parte financeira, comprar, fazer alguma coisa nesse sentido. Judas sai e eles vão depois para o jardim, tem toda aquela situação de Jesus passar aquela agonia toda, todo aquele pavor das orações, a oração sacerdotal de Cristo que ele faz ali, toda essa situação assim. E aí nós chegamos nessa parte aqui que nós lemos. Jesus se levanta para que o confronto não fosse tão dramático. Ele estava com 11 homens ali que amavam ele, que conviviam com ele. Então você pense e pare, se fosse você, amavam aquele homem, tinha convivido com aquele homem, tinha visto os milagres, suas próprias necessidades supridas, suas próprias famílias abençoadas, como no caso da sogra de Pedro, que foi curada, e tantos outros relatos que não são, né, colocados na palavra de que Jesus tinha feito nesse tempo todo, nesse tempo que ele ficou com os discípulos. Daí vem Judas. Em alguns detalhes dos outros evangelhos, tu diz que eles vieram com lanças, espadas, tochas, e veio uma guarda romana junto. Várias pessoas vieram para prender um homem. Tanto é que Jesus disse, em outro evangelho, diz assim, vocês vêm como vocês estão, como se eu fosse um criminoso. Vocês me vêm prender eu como se fosse um criminoso. Porque era um monte de pessoas para prender Jesus. Só que era de noite. E o sinal que Judas tinha feito, né, tinha combinado, era o que todos nós sabemos. Aquele que eu beijar é esse. E alguns comentaristas dizem que Jesus era tão parecido com seus discípulos que era difícil identificá-lo à noite. Realmente, tanto é que não tinha luz, né, gente?
Era um lugar numa escuridão, só a claridade da lua, e eles vieram com tochas para tentar reconhecer. E aí Judas veio, como também era um hábito que não era, era um hábito do beijo, né? No rosto, de forma de cumprimento. Então, eles também não, na hora não se tocaram, os outros 11 ali que estavam vendo, pegando Jesus e entregando. Então, Judas chega e dá um beijo no rosto de Jesus. E na mesma hora, todo aquele mini exército ali, alguns dos sacerdotes, uma guarda romana, outros do templo e os fariseus, tudo com tocha, tudo com armas da época que usavam para prender Jesus. E é interessante que Jesus tem que, de alguma forma, segurar aqueles homens que estavam com ele, os discípulos. E a Bíblia registra que o único que ele não consegue ainda segurar, quem é que foi? Pedro. O sangue quente, o esquentado, diríamos hoje, um temperamento forte, né? Porque Pedro está armado. Ou provavelmente, se não tivesse, porque Jesus disse assim para ele: guarda essa espada, porque aquele que fere com espada também será ferido, em outros, na mesma passagem dos outros evangelhos. Ou provavelmente a arma era dele, ou ele consegue pegar a arma do tal de soldado que ele tira a orelha, e que a intenção literalmente é o pescoço, né, gente? Ninguém pega uma espada para arrancar uma orelha. A intenção era passar o pescoço, matar. Ali aconteceria uma grande tragédia. Se Jesus não tivesse uma autoridade tão grande, uma posição tão forte de dizer: quem vocês estão procurando? Porque ele tem que segurar aqui atrás 11 homens. E a raiva na hora de se tocar, que foi Judas que entregou. Você consegue imaginar essa situação? Trazer para a realidade. Imagina, pô, esse cara não cuidava do dinheiro. Era um Leandro na vida, digamos. Pô, esse cara conviveu. Esse cara sempre estava junto. A Daniela me olhou assim. Não, pastora, ele é só tesoureiro. Mas a tesoureira, o Judas era tesoureiro. Entende? Tesoureiro é a pessoa de confiança. Não é a pessoa de confiança? Né? A brincadeira foi dele. Então, imagina, eles olham para Judas, e eu acho que é uma confusão tão grande de sentimentos e de vontades ali, porque são minutos que acontecem, coisas assim: descobre o traidor. O cara de confiança de Jesus beijou o rosto de Jesus. O que está acontecendo aqui? E Pedro, mais do que rápido, pega uma espada e vai para a luta. A Bíblia registra que só Pedro foi. E a preocupação, digamos, a palavra não é certa, a preocupação de Jesus segurar mais 11 homens aqui, porque todos poderiam se envolver nessa situação. Todos poderiam começar a brigar. Todos poderiam começar a lutar ali e ter mortes ali. Mortes que impediriam, digamos assim, imaturas, né? Porque seriam homens que seriam transformados mais tarde, levariam o evangelho. Você consegue entender que esse fato ali, se Jesus não tem um domínio da situação, ele é o Filho de Deus, ele era isso, sabia tudo, mas era um homem. Se ele não tem um domínio tão grande de entender o propósito daquela hora, tudo poderia ser perto, porque imagina as hostes do mal rondando aquele lugar, o quanto a ação de demônios estava ali, para que houvesse mortes ali de todos os discípulos se entrassem em batalha.
E esses homens depois foram os grandes homens que anunciaram o Evangelho, que receberam o Espírito Santo, que Atos fala. Fora Judas. Então, numa situação de extrema tensão, onde o propósito está se encaminhando para o clímax, que era a morte e ressurreição de Jesus, aquilo que ele faria na cruz. Antes disso, aconteceu uma grande tensão. E se isso não fosse segurado, o que aconteceria? Daí eles perguntam, né? Nossa, por quem vocês estão com Jesus? Se apresenta para ele. Quem vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. Sou eu. E diz ali que só em João diz, não diz nos outros. Olha que interessante. Por isso que eu gosto de história. Que interessante. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram no chão. O quanto Jesus estava cheio da glória, da unção, do poder, que quando ele afirma, sou eu, eles caem, todos aqueles que estavam ali para prender Jesus com tochas, com lanças, com porretes, com espadas, caem no chão. E Jesus fala de novo que é ele. E aí, ele se deixa levar. Ele, já afirmei que sou eu, se é a mim que vocês procuram, então deixe que eles vão embora. Nesse pedacinho de frase, de final de frase, de sentença ali, se é a mim que vocês procuram, deixa eles embora. O que simboliza isso, gente? Preocupação, cuidado, amor, deixa eles, é comigo. Vocês querem a mim? É eu. Porque eles poderiam prender todos. Depois, né, eles foram caçados, digamos. Daí, é eu que vocês procuram? Estou aqui, me prendam, mas deixa eles ir embora. Que coisa linda! Que momento crucial e doce e amado de Jesus, de proteção dos outros 11. Deixa eles embora. Mas Pedro era Pedro, né? Pedro era a parte. Sempre acontecia coisas com Pedro. Era mais sangue quente, era o que se botava na frente. Um dia antes, ou um pouquinho mais, Jesus disse assim, eu vou morrer. Ele disse, não, tu não vai morrer, eu morro no teu lugar, eu morro contigo. Mas se você virar a página e ver os relatos ali, a sequência, Pedro já tinha dito que morreria por ele. Jesus daí diz assim, não, Pedro, daqui a tantas horas, tu vai me negar. Tu vai me negar, Pedro. Pedro, como eu vou te negar? Eu te amo, não vou te negar. Não, realmente aconteceu exatamente o que Jesus disse, né? Mas essa situação de tensão antes de um propósito ser concluído, ser estabelecido, será que nós conseguimos suportar? Às vezes a gente pensa, meu Deus, por que tanta pressão? E nessa situação aí você vê que antes de um propósito ser estabelecido, há sim uma grande tensão para que as coisas saiam tudo errado. Para que pessoas desistam. Para que aquele propósito não aconteça. E aí, nós temos que confiar em quem? Que Jesus está cuidando de nós. É comigo.
como se hoje ele dissesse: Satanás é comigo. Deixa eles. A guerra é comigo, deixa eles. Estou cuidando deles. Então por isso que às vezes a gente passa tanta pressão. Porque está às portas de um propósito ser concluído, de algo acontecer que marque. Você consegue entender isso? Grandes lutas travadas. Que as pessoas dizem: por que tanta luta? O que está acontecendo? É uma situação semelhante a essa. Mas Jesus diz assim: é comigo o negócio. Deixa eles. Sabe aquela coisa instintiva que também foi colocada em nossos corações quando Deus nos fez? Quando nós chegamos à frente, quando os nossos filhos amados estão em questão, nós dizemos assim: eu prefiro eu. Ou qualquer coisa acontece, é comigo o negócio, deixa ele aqui atrás. A gente se coloca na frente. Esse instinto, essa coisa que tem em nós, que às vezes você diz assim: meu Deus, o que é isso? Jesus fez isso. Ele fez pelos discípulos e Ele faz por nós. Ele protegeu os discípulos. E algo também extraordinário, porque mesmo Ele não tendo contido Pedro, que Pedro foi uma rapidez assim da carne, né, na emoção do momento, saca-lhe uma espada e arranca a orelha de Malco, diz o nome do cara ali. E Jesus pega a orelha e cola. Que cena, gente! Isso dá milhões de pregações. Que cena! Entende? Olha a situação de noite, nossa, lança. Eles descobrem o traidor, aquele misto de raiva de Judas, né? Mas, cara, por que tu fez isso? Olha o que está acontecendo. Depois de uma comunhão extrema, de uma ceia, de um jantar, de orações lá junto, toda essa mistura de emoções, de presença, de tudo. Jesus pega a orelha ainda, acha na escuridão, só pelas tochas, assim, porque ele é, né? E chega no homem, ainda antes de ser preso, para ser julgado de uma forma tão errada, ele ainda opera um milagre. E ainda dá um pito, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, ainda chama a atenção de Pedro, né? Porque Pedro ainda ia passar por algumas outras situações. Jesus disse isso para que se cumprisse que tinha dito antes: Pai, todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Só Judas, né? Mas Jesus diz a Pedro: guarda sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice do sofrimento que o Pai me deu? Tu acha que nesta hora, no momento exato que o propósito vai ser cumprido, eu vou fugir? Pedro, acorda. Aqui está se cumprindo algo. Então, como você reage a situações de tensão? Põe, às vezes, atrasa o propósito porque não entende. É o Pedro na vida que quer sair do braço. Do braço eu não digo literalmente do braço, no soco, mas digamos assim, com atitudes erradas. Porque às vezes a gente quer, não, deixa que eu resolvi. Não, né? Não consegue respirar e ficar calmo e dizer: Senhor, tu está no controle. A gente quer pegar o controle e dizer assim: não, Jesus, espera um pouquinho, deixa que eu resolvi isso da minha maneira. E aí atrasa, estraga, não faz o que é para fazer
como Pedro fez, ou você é igual aos outros, que se deixa ser protegido por Jesus, que os outros se deixaram ser protegidos por Jesus e deixaram o curso seguir, o curso da história seguir, o curso do propósito ir adiante. Pare e pense um pouquinho. Como você age em momentos de grande tensão? Eu diria tensão espiritual que vem sobre nossas vidas. Como você age? E nunca esqueça dessa cena, deste acontecimento, desse pedacinho da história do nosso Jesus, do cuidado, do amor, da situação toda envolvida, e de um Pedro que depois é transformado e se torna um dos grandes líderes da igreja, mas tinha um sangue muito quente. E aleluia, que Deus pega os sangues frios e quentes, os parados e os esquentados, e transforma. E esse mesmo lado de Pedro, de sangue quente, como a gente costuma dizer, que todo mundo entende esse tipo de expressão, também foi usado mais lá na frente, dirigido pelo Espírito Santo. Que Pedro enfrentou situações, porque também era impetuoso, mas daí dirigido pelo Espírito Santo. Amém, querido? Você vai para a sua casa nessa noite, pensando, como eu tenho agido em situações que ali está sendo determinado algo dos céus, mas as forças das trevas vão tentar acabar com a história antes. Creio que você nunca tinha parado para pensar que podia ter tido uma grande briga e todos os discípulos podiam, até João podia ter sido morto ali naquele jardim, na saída daquele jardim. Porque as questões que eles lidaram ali, os sentimentos que eles lidaram ali, foram muito fortes. Tudo homens fortes que amavam Jesus. Amém? Vamos ficar em pé nesta noite. Que você possa dizer, Jesus, não deixa eu estragar o teu propósito. Não deixa eu fazer as coisas do meu jeito. Eu não sei você. Eu, às vezes, medo pé na jaca, como a gente diz. Deixo, me esquento. Sabe quando deixa o sangue esquentar? Daí você diz, calma, deixa Deus cuidar. Ele está no controle. Ele está cuidando. Para isso precisa de intimidade e maturidade. Quanto mais maduros nós somos, mais guiados pelo Espírito nós somos, mais facilidade nós temos de lidar com situações desse tipo. Mas que elas virão, elas virão. Lembre-se dessa ocasião. É comigo, deixa eles embora. Que cena. Diga, Jesus, que eu aprenda com essa atitude de Jesus, a própria atitude dos outros discípulos. E quando eu não consigo me controlar, eu lembro de Pedro nessa situação. Eu lembro das palavras de Jesus.
Jesus tinha todo o poder para ali pedir anjos e não deixar que eles fossem presos. No outro evangelho, de Marcos, de Mateus, relata isso. Se eu quisesse, eu pediria para meu Pai, mas eu não vou cumprir o propósito para o qual eu vim e fui preparado. Você não vai cumprir o propósito para o qual você nasceu e está sendo preparado